A fama de que adaptações de jogos para o cinema rendem apenas filmes ruins remete aos nostálgicos anos 90, quando as primeiras tentativas começaram a surgir, com resultados beirando o catastrófico. Double Dragon, Super Mario Bros. E Street Fighter, a batalha final, cimentaram a má fama que perseguiria esse subgênero nos próximos anos, que ainda renderia obras de qualidade variando entre o aceitável e o desastroso. No entanto, ainda houveram títulos que, se não são um consenso entre a crítica especializada e o público médio, ainda assim possuem um lugar cativo entre os fãs das suas respectivas franquias de games, como o terror em Silent Hill, os recentes Sonic, o filme e Pokémon Detetive Pikachu, e o já clássico Mortal Kombat de 1995, estrelando Robin Shaw e Christopher Lambert. Falando neste último, o seu diretor foi Paul W.S. Anderson, controverso por sua cinematografia se resumir em filmes de valor artístico questionável, mas que consegue entreter seu público e render bons números de bilheteria. Além, claro, de ser conhecido por boa parte de suas obras serem adaptações de videogames, o qual Paul Anderson já se mostrou um apreciador da arte. Para além da versão para o cinema de Mortal Kombat, o diretor recentemente adaptou a franquia Monster Hunter, mas também foi responsável pela série de filmes Resident Evil, franquia também pertencente à Capcom e aclamada como uma das mais influentes do gênero Survival Horror, e posteriormente nos jogos de ação e aventura. Na série de games, temos a eterna luta entre a corporação farmacêutica Umbrella, responsável por experimentos laboratoriais, secretos e ilegais, e os membros da força policial STARS, encabeçada pelos agentes Chris Redfield e Jill Valentine, mas que com o passar do tempo, nos apresentou figuras carimbadas como o policial prodígio Leon S. Kennedy, a obstinada irmã de Chris, Claire Redfield, e um dos vilões mais icônicos dos games, na figura de Albert Wesker. Inicialmente concebidos como jogos de sobrevivência em um cenário repleto de zumbis e criaturas monstruosas oriundas de um acidente biológico, Resident Evil precisou se renovar em seu quarto capítulo, que além de trazer evoluções dentro da saga e para games em geral, direcionou seu foco para os momentos de ação, o que despertou a atenção de novos admiradores, mas também dividiu a base de fãs. Já em sua adaptação para o cinema, os realizadores optaram pela mistura entre os dois mundos, trazendo zumbis e monstros clássicos da franquia, mas com cenas de ação bombásticas, protagonizadas por personagens de alta proficiência em combate, e até mesmo detentores de poderes sobrenaturais, como é o caso da protagonista Alice. Em seu primeiro capítulo, que recebeu o subtítulo O Hóspede Maldito no Brasil, vemos um escritório aparentemente comum se tornando um ambiente de caos e morte após o lançamento de uma substância desconhecida, matando todos no local. Em seguida vemos Alice despertando em uma casa luxuosa, sem se lembrar de seu nome e passado, mas encontrando na gaveta da casa várias armas em um cofre. Imediatamente, após isso, a personagem é abordada por um homem com traje de um executivo e por um grupo de agentes militares, que dizem estar trabalhando para a Umbrella e que foram enviados ao local para entrarem na chamada Colmeia, uma base subterrânea secreta onde ocorreu o acidente biológico mostrado na introdução. Após encontrarem um homem desconhecido e que também não se lembrava do seu passado, Alice e a equipe adentram no laboratório em busca de respostas e de sobreviventes, mas ao invés disso, encontram um cenário de horror, repleto de zumbis e monstros criados pelo T-Vírus, e uma inteligência artificial sádica chamada Red Cream, que controla toda a base e impede que qualquer sobrevivente saia do local, devido ao risco da contaminação se espalhar no mundo exterior. O aspecto que logo chama a atenção, para o bem ou para o mal, é a ausência total de personagens adorados da franquia de games. Embora o horror e a ação sejam elementos apreciados ao longo dos jogos, são figuras como Chris, Jill e Leon que ajudaram a construir a base sólida de fãs que permanece até os dias de hoje, seja pelo seu carisma, sua trajetória ou suas habilidades em combate. Aqui, diferente do esperado, o diretor optou por trazer nenhum deles para a trama, que também não é uma adaptação literal do primeiro jogo da saga ou de qualquer outro. Apenas a estrutura segue a mesma, de uma mansão luxuosa servindo de fachada para um laboratório secreto, onde experimentos biológicos foram realizados com resultados inesperados e trágicos. Ainda sobre o elenco de personagens, todos foram criados para este filme, e apesar de alguns terem mais espaço do que outros, nenhum de fato tem uma caracterização bem desenvolvida, sendo meros arquétipos do gênero, como o líder experiente, a personagem feminina marrenta, o membro habilidoso com computadores e o traidor que se revela ao final. O único integrante que se diferencia entre os demais é justamente a protagonista. Sem qualquer base com outros personagens dos jogos, Alice é uma personagem que passa boa parte do filme sem lembrar sobre seu passado e identidade, mas que demonstra alta proficiência de combate, o que acaba por ativar suas memórias ao longo da trama. Embora sua intérprete, Milla Jovovich, convença na cena de ação, Alice acabou se tornando um dos elementos mais polêmicos ao longo da franquia de filmes, adquirindo habilidades que desafiam qualquer suspensão de descrença e a boa vontade dos fãs de longa data. A trama também não traz inovações para o gênero, mas é perfeitamente funcional para sua proposta, que acima de tudo é divertir o público, algo que sempre foi o foco do diretor, que se considera um criador populista e que não se importa com a opinião da crítica especializada. Com sua obra Resident Evil, O Hóspede Maldito, não foi diferente. Temos um filme que não se preocupa com relevância artística, mas apenas com seu valor de entretenimento, e mesmo para os padrões atuais e com o ódio generalizado pela falta de fidelidade ao material fonte tendo passado, o filme consegue alcançar seu objetivo. Tendo um ritmo sempre frenético e que não tenta se explicar demais, a trama segue em momentos de ação e horror escatológico, um após o outro, o que além de serem genuinamente divertidos,
ainda cria momentos marcantes e tensos, como a sequência no corredor de lasers, a cena do elevador repleto de zumbis e a perseguição no esgoto. Além disso, o diretor faz questão de apontar as homenagens aos clássicos criados pelo diretor George Romero, bem como elementos que fazem parte do cânone da saga de games. Exemplos disso temos na presença dos corvos ao redor da mansão, a aparição dos cães Cerberus, os Dobermans infectados dos jogos originais, o surgimento do Licker, monstro surgido em Resident Evil 2, e a referência no final ao aclamado vilão Nemesis, apresentado no terceiro jogo. Outra referência clara está em seu clímax. Como se tornou comum em jogos da saga a partir do segundo capítulo, o confronto final ocorre durante uma perseguição em um trem, onde os protagonistas não só precisam enfrentar um monstro grotesco durante o percurso, como também precisam lutar contra o tempo antes do fechamento da colmeia, incluindo aqui o já clássico contador de minutos para aumentar a tensão. Ao final, apenas Alice e Matt sobrevivem a tudo o ocorrido, porém este é infectado pelo Licker e levado por cientistas da Umbrella para mais um experimento, enquanto Alice acorda seminua em um laboratório aparentemente deserto, e quando sai, Raccoon City já foi alvo do T-Vírus e os mortos passam a andar sobre a Terra. A resposta da protagonista a isso é engatilhar sua arma para o terror que está por vir. Como já se tornou clichê por parte dos fãs mais ardorosos, o primeiro filme live action de Resident Evil foi criticado devido ao seu enredo destoar quase que totalmente aos clássicos jogos do PlayStation, com personagens novos sem carisma e uma protagonista que se inicia de maneira intrigante, mas que ao longo das sequências se torna praticamente o escolhido da saga Matrix. Apesar disso, o filme se tornou um guilty pleasure, inclusive de diretores renomados, como James Cameron, pois apesar do roteiro banal, conseguiu angariar uma leva de fãs fiéis, com suas cenas de ação e ritmo frenético, rendendo mais 5 continuações até seu encerramento em 2016 e ainda influenciou a própria saga de games futuramente. Analisando como um filme de ação, com elementos de terror, O Hóspede Maldito acaba sendo melhor do que esperado, porém é inegável que um dos seus maiores problemas está na perda da essência que tornou tanto o gênero de filme zumbi, quanto a série de games adaptada em obras tão aclamadas da cultura pop. A violência do filme foi amenizada para comportar uma classificação indicativa de 13 e 14 anos, o que se nota principalmente pela escassez de sangue, algo que não ocorre nos games, e menos ainda em um filme de zumbis que se preze. Além disso, voltando para a franquia clássica da Capcom, a ausência de personagens clássicos comprometeu o envolvimento do público no geral, assim como a recepção dos fãs, algo que para muitos torna injustificável o título Resident Evil para este filme. Passados quase 20 anos desde o seu lançamento, O Hóspede Maldito se torna mais apreciável pela inexistência de expectativas e pela melhor compreensão às intenções de seus realizadores, mas ainda assim, a crítica acerca da perda da essência da saga para uma obra que se diz ser Resident Evil permanece justificada. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.